Olá, paz em Cristo Jesus para você que está aí do outro lado. Paz do Senhor para você. Mais uma mensagem. Não poderíamos aí fechar um ano sem deixar uma mensagem, né, irmãos? Deixei tantas mensagens aqui e essa mensagem agora de virada, a mensagem do fim do ano, é uma mensagem especial para você que está aí do outro lado. Uma mensagem de Deus para você. Deus colocou uma mensagem em meu coração para mim dedicar essa mensagem a você, para que você possa refletir nas palavras que aqui vai ser falado em nome de Jesus. Estou aqui, de posse da minha Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e quero deixar uma mensagem para você da data de hoje, em nome de Jesus. E a mensagem, o tema da mensagem é organizando-se para avançar. Organizando-se para avançar é o tema da mensagem. Muitas das vezes nós viramos o ano, a nossa mente acha que é uma página nova. É um novo momento, é um novo ano, uma nova estrutura. Muitas das vezes nós queremos enterrar esse ano que nós estamos fechando e renascer num novo ano. Mas a mensagem que Deus colocou em meu coração que se não houver organização, se nós não colocarmos as coisas em ordem, da mesma forma que muitas coisas foram ruins em 2025, também serão ruins em 2026. E vamos ao primeiro texto, irmãos, que está lá em Isaías, texto de abertura, né? Isaías 38. Nós vamos ler só um em nome de Jesus. Isaías 38, 1, primeiro texto em nome de Jesus. Que nos diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ali uma missão de Isaías como profeta, recebendo uma missão de Deus para entregar para o rei Ezequias, para ele colocar a casa em ordem. Porque ele iria morrer e não ia viver. Era a mensagem de Deus para o rei Ezequias, irmãos. E, irmãos, fazemos planos, fazemos projetos no início do ano. É quase um ritual para todos nós, não é verdade? Algumas pessoas fazem aí projetos e planos na área financeira, outros fazem projetos e planos na área física, outros fazem projetos e planos para um bom relacionamento, para um casamento, para um noivado. Mas poucas pessoas fazem um projeto e planos dentro da área espiritual. Poucas pessoas falam assim: eu vou renascer nesse novo ano e me entregar mais para Deus. Eu vou renascer nesse novo ano e vou viver mais as coisas de Deus. São pouquíssimas pessoas que criam, que fazem esse tipo de projetos. Então, é simbólico nós fazermos projetos e planos para o novo ano que está nascendo. Assim foi nos anos passados e assim também será nesse ano de 2026. Projetos e planos nós fazemos, mas pouquíssimos planos ou projetos dentro da área espiritual, irmãos. Mas o calendário, essa nova data, ela nos dá uma sensação de recomeço. Ela nos dá essa sensação de recomeço, de queremos enterrar, de queremos tirar de nós tudo aquilo que não foi bom, de queremos vida nova, queremos pessoas novas, queremos que projetos novos se tornem real. É normal, porque nos traz essa sensação, né? É como se nós tivéssemos uma página em branco, nos dessemos uma página em branco para nós reescrevermos a nossa história, não é verdade? Então, embora os projetos de vidas para o ano se inicia, é muito importante nós nos posicionarmos
também numa direção. Colocarmos esses projetos e sonhos dentro de uma direção. E além de trazermos ou de fazermos que os planos se tenham, que venha a ter valor, quando são acompanhados de ações e organizações. Então nós receberemos valores quando nós organizamos os projetos, quando nós também colocamos em ação. Não adianta um projeto simplesmente dentro de um coração ou dentro da mente. Não adianta um projeto. Nós temos que colocarmos o projeto em ação. Mas antes da ação, nós temos que organizarmos para que esse projeto venha dar certo. E assim é tanto na sua vida física e tão quanto na tua vida espiritual. Eu falei aqui que poucas pessoas falam que vai buscar mais a Deus. Alguns falam assim, vou entrar na academia para mim mudar o meu corpo, vou mudar a minha rotina de alimentação, vou mudar a minha forma de alimentar para mim ter mais saúde, eu vou procurar um novo emprego, aí eu vou viajar mais, as pessoas fazem vários projetos, vários sonhos, vários projetos, mas poucas pessoas dentro da área espiritual. Poucas pessoas fazem projeto com Deus, com as coisas de Deus. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui para você. E se você gostar desse trabalho, se você gostou dessa mensagem, curte e compartilhe, envie aí para os teus contatos, deixe que outras pessoas também possam ouvir essa palavra que Deus está trazendo para nós aqui em nome de Jesus. Tem algumas áreas das nossas vidas, irmãos, que precisamos de organizarmos. E eu vou citar algumas áreas das nossas vidas que nós precisamos de organização para que nós venhamos termos sucesso nos nossos projetos nesse novo ano de 2026. A primeira área das nossas vidas é a área espiritual. É onde que eu falei aqui que poucas pessoas buscam, poucas pessoas colocam ali como sonhos e projetos. Então, na vida espiritual, na área espiritual e também na área ministerial. Área espiritual e área ministerial, onde nós reservamos um tempo do nosso tempo para Deus. Onde nós dedicamos um pouco do nosso tempo às coisas de Deus. Então, a primeira área é a vida espiritual e ministerial, onde nós vamos estar lendo. Lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Quando a nossa vida está ruim, quando o ano de 2025 não foi bom, quando o ano de 2025 nós queremos esquecer, quando as coisas não têm dado certo para você, 2 Crônicas 7,14 nos diz assim: se o meu povo se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Deus falando conosco que se nós tivermos uma postura diferente, se nós nos prostrarmos de forma diferente, algo novo vai acontecer conosco. A última mensagem que eu disse é buscar o reino dos céus. Buscar o reino do céu e a sua justiça, que as outras coisas assim serão acrescentadas. Encaixa também nesse texto. Quando nós dedicamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus automaticamente levanta o nosso favor. Mas não podemos deixarmos de investirmos na vida espiritual e também na vida ministerial, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele aborda para nós a necessidade de organizarmos a nossa vida espiritual. Salomão, que foi o escritor, em 2 Crônicas 7,14, estava orando para um avivamento espiritual em Israel. Ele queria algo novo em Israel, ele queria algo diferente em Israel. Mas Deus respondeu dizendo a ele que antes de tudo ele precisava organizar a sua vida espiritual, orar e humilhar-se e buscar a sua face. Orar, humilhar e buscar a tua face. Aí você me pergunta assim, mas pastor, nós temos que humilhar para Deus? Deus recebe a nossa humilhação? Muitas das vezes humilhamos para o homem, irmãos. Quando nós somos dependentes de algo, de resolvermos algo, nós humilhamos para o ser humano.
Às vezes chegamos ali, chamamos o homem de senhor, de doutor, de excelentíssimo, para nós tentarmos resolvermos algo, questões pessoais. Não vamos nos humilhar para o Criador das nossas almas? Você vai deixar de humilhar para o Criador da sua alma? E o texto está nos falando lá em 2 Crônicas 7,14, que nós temos que fazermos isso, para que nós venhamos a recebermos do Senhor, é orar, humilhar-se e buscar a face dele. É fundamental, irmãos, organizarmos nosso tempo para orar, meditarmos na palavra de Deus. Nós temos que meditarmos na palavra de Deus, jejuar. As pessoas não estão mais fazendo jejum. Lermos um bom livro cristão, livros evangélicos. Lermos um bom livro para nós ganharmos estruturas espirituais. Investir tempo em nossas vidas espirituais. E vale lembrar também, irmãos, que um bom ministério é consequência de uma vida espiritual intensa e bem organizada. Se você quer um bom ministério sobre a sua vida, né, você vai ter que dedicar, você vai ter que buscar, né, para que você tenha uma vida espiritual intensa e bem organizada. Então, essa é a primeira área que nós precisamos de entendermos. A segunda área, irmãos, é a vida financeira. Vida financeira, irmãos, é um tabu para muitas pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa ela vive com os olhos, ela não vive com o bolso. Ela não sabe quanto que ela tem no bolso, ou não sabe quanto que vai ter no bolso, ou quando vai ter aquele valor no bolso. Mas tudo que ela vê, ela quer. Tudo que ela vê, ela compra. Tudo que ela vê, ela deseja. Porque o mundo é assim, o mundo nos faz sermos assim, interessados com as coisas. Às vezes não organizamos, às vezes não paramos para pensar se é o momento, se não é o momento, simplesmente queremos. E vamos lá e compramos, e às vezes ficamos afundados em dívidas. Então, nós temos que organizarmos também a nossa vida financeira. Porque se não tivermos uma estrutura nas nossas vidas financeiras, a nossa vida financeira vai ficar travada. Muitos sonhos e desejos também ficarão travados. E automaticamente atinge também a minha vida espiritual, porque é um efeito cascata. Aquilo que está ruim numa área automaticamente prejudica as outras áreas das nossas vidas. Pensa nisso. Então nós temos que também preocuparmos com a nossa vida financeira. Vamos ler lá em 2 Reis. 2 Reis 4. 2 Reis 4. E vamos ler a partir do 1, em nome de Jesus, do 1 ao 7. Onde fala o azeite da viúva. E uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, gritou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabias que teu servo temia Deus? E o credor vem tomar minhas 2 crianças para serem escravos. E disse Eliseu: o que farei a ti? Diga-me o que tens em casa. Respondeu ela: nada há na minha casa, nada há na casa da tua serva, senão um botija de azeite. Disse ele: vai e pede para ti vasilhas emprestada de todos os teus vizinhos, e que não sejam poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e teus filhos, e despeje o azeite sobre todas essas vasilhas, pondo-a à parte quando estiver cheia. Deixou a mulher e fechou a porta atrás dos seus filhos. Eles traziam a ela as vasilhas e ela enchia. E quando encheu as vasilhas, disse a ela, um dos seus filhos: traz-me mais vasilhas. E disse: não há mais vasilhas. E o azeite parou. No 7 fala: então chegou-se o homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga o credor, e tu e teus filhos viverão do que resta. Olha que interessante esse texto, irmãos. Às vezes nós lemos esse texto e não damos tanta importância.
né? Não prestamos atenção. Nós aprendemos com esse texto aqui, irmãos, a importância de nós organizarmos a nossa vida financeira. O texto lido fala de um homem temente a Deus, que havia morrido. Ele servia a Deus e era temente a Deus e ele morreu. Deixou a sua família endividada. Os credores queriam pegar os filhos para ser escravo, porque a mulher não tinha como pagar. Então essa viúva aqui, ela enfrentou uma crise, irmãos, financeira tão grave que estava prestes a perder os filhos para o credor, para ser escravo do credor. Contudo, quando Deus intervém em favor dela, a história dela muda, multiplicando o azeite. Deus multiplicou o azeite. E a primeira ordem dada pelo profeta foi: paga a tua dívida, paga os teus credores, paga aquilo que você deve. Ou seja, organize-se. Não podemos planejar novas compras sem antes que nós venhamos a quitar aquelas dívidas antigas, aquelas dívidas que estão abertas. Nós, como cristãos, nós temos que termos nome, irmãos. Nós como cristãos, nós não podemos deixar de quitarmos, de pagarmos as nossas dívidas. Então, esse texto é maravilhoso, né, que fala aí sobre a vida financeira. E o terceiro, irmãos, e o último item aqui que nós precisamos organizarmos é a vida familiar e profissional. A vida familiar e profissional também é algo de suprema importância para nós cristãos. A vida familiar, a convivência que nós temos, a vivência que nós temos com as nossas famílias. E a vida profissional é aquilo que nós escolhemos para fazer. Vamos ler um texto que está lá em Marcos. Marcos 6, vamos ler o 38 até o 40, em nome de Jesus. Marcos 6, do 38 ao 40. Jesus falando para nós aqui, ó, o 38. Ele disse: quantos pães tem? Ide ver. E quando souberam, respondeu: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-se que fizesse reclinar todos em grupos sobre a grama verde. Assentou-se em grupo de 100 e de 50. Assentou-se em grupo de 100 e de 50. Olha para você ver que também a organização que Jesus trouxe, antes de Jesus orar, antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães e de peixes, ele organizou aquelas pessoas ali em grupo, para que não faltasse para ninguém, para que todos fossem servidos, irmãos. Então, antes de Jesus orar e abençoar a multiplicação dos pães, ele priorizou a organização. É por isso que eu estou trazendo essa palavra de organização aqui das nossas vidas. Então, ele havia ali 5.000 homens, a Bíblia nos fala, sem contar mulheres e crianças. 5.000 pessoas. E ele organizou ali, ó, em grupos de 100 e grupo de 50. Organizou ali, ó, para aquelas pessoas, para alimentar aquelas pessoas. Então Jesus pediu aos discípulos que fizessem com que todos o povo se assentasse em grupo de 50 e de 100. De 50 e de 100 pessoas, organizando a multidão. Da mesma forma, precisamos colocar a nossa vida em ordem, irmãos, para que a paz e a prosperidade se multiplique em nossas famílias. Colocarmos a vida em ordem para que a paz se multiplique. Se a paz e o amor de Deus se multipliquem em nossas famílias. Se multiplique também em nossos trabalhos. E também até nas outras demais áreas em nossas vidas nesse ano de 2026. Às vezes passamos por tantas lutas, por tantas provas, mas não sabemos nós que muitas das vezes a consequência está em nós. Nós que compramos errado, nós que fizemos errado, nós que pensamos errado, nós que tomamos atitudes erradas. Aí quando fazemos isso, desorganizamos a nossa vida física e também espiritual. E automaticamente a vida familiar e a vida profissional depende do nosso bom desempenho. Tudo depende de nós, irmãos. Deus nos diz assim: faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é sentar no sofá e pedir um 2026 abençoado. Não é sentar
Não é caminharmos ou termos uma vida em 2026 cheia de pecados, cheio de erros e queremos termos uma vida abençoada. Não é queremos prosperidade, queremos bênção do Senhor em nossas vidas em 2026, não estando na presença do Senhor. Então a importância de eu trazer esse texto, de eu trazer essa mensagem para nós aqui, é para nós entendermos que nós temos que estarmos em Deus, para que Deus esteja em nós também. Pensa nisso. 2026 está a nascer, já está batendo na porta. Um novo ano, um novo momento, novos pensamentos. Podemos sim pegarmos uma página em branco e reescrevermos a nossa história. Mas nós temos que fazermos isso com a presença de Deus. Vamos fazer um balanço daquilo que deu certo. E vamos também fazermos um balanço daquilo que deu errado. E tivermos que consertarmos aquilo que deu errado, tivemos que mudar algo que deu errado, nós temos que mudarmos junto com Deus, irmãos. É na presença de Deus. É na presença do Senhor que nós buscamos e mudamos. Muitas vezes queremos o Senhor. Muitas vezes queremos a bênção. Muitas vezes queremos um ano diferente. Mas simplesmente queremos. E eu pergunto, o que fazeremos nós para que esse ano de 2026 seja abençoado aí na sua e na minha vida? O que faremos nós? Eu tenho os meus projetos e sonhos. Você também tem os seus projetos e sonhos? Seus projetos e sonhos, você tem colocado Deus para batalhar contigo? Tem levado Deus contigo nos teus projetos e sonhos? Tem chamado a atenção de Deus? Tem pedido a Deus ajuda naquelas áreas, naquelas coisas que você não está conseguindo se libertar? Aqueles males que você tem feito e não está conseguindo se desprender? Tem chamado a atenção de Deus? É muito importante nós chamarmos a atenção de Deus, irmãos, para que venhamos termos um ano maravilhoso, um ano diferente, um ano de bênção sobre as nossas vidas. Temos que chamarmos a atenção de Deus. Deixa eu concluir essa mensagem dizendo o seguinte: como nós aprendemos aqui agora, através desse texto, organização. Organizarmos. As pessoas não fazem nada sem organizar. Tudo que você for fazer, você vai organizar primeiro. Você vai ver o pós e o contra. Você vai orar a Deus, você vai colocar na mão de Deus. E você vai deixar que Deus venha decidir por você. Organização, irmãos, é essencial para alcançarmos resultados em todas as nossas áreas das nossas vidas. A organização é a chave da vitória. E quando colocarmos nossas vidas e prioridade em ordem, quando nós colocarmos e fizermos isso, criamos um ambiente propício para o crescimento e para realizações dos nossos objetivos. E eu quero deixar para você aqui que esse ano de 2026 possa avançar de forma organizada para a sua vida e planos e projetos que Deus tem para você seja realizado em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que você tenha um ano de 2026 próspero e abençoado. Não só na área física, não só nos desejos físicos, mas também nos desejos, nas vontades espirituais. Lembre-se que buscar a Deus, estar em Deus, viver em Deus, cultuar a Deus, faz com que as outras portas, os outros sonhos, os outros desejos se tornem realidade. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas assim vos serão acrescentadas. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma palavra, mais uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração, ó Deus. Quero colocar cada ouvinte, cada pessoa, Deus, que deu ouvido a essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor possa traçar o rumo dessa pessoa, Deus, a vida dessa pessoa, Deus. Se durante a caminhada, Deus, se durante 2026, muralhas, obstáculos, ó Deus,
forem levantadas, ó Deus, que o Senhor ajude essa pessoa, esse ouvinte, ó Deus, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, conseguir passar por essas muralhas, ó Deus, por esse obstáculo, ó Deus, e que a vida dessa pessoa, deste ouvinte, possa ser abençoada no ano de 2026, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor Leandro, deixando para você aí mais uma mensagem, para que nós possamos, em nossas vidas, organizar para avançar, em nome de Jesus.